Então, nossa aula é sobre René Descartes. Ele é considerado o pai do racionalismo moderno. Por quê, pessoal? Porque ele se volta contra um pensamento do Aristóteles. E por quê que ele se volta contra esse pensamento? Na verdade, ele não se volta exatamente contra o pensamento do Aristóteles. Ele se volta contra o pensamento do Aristóteles, mas é um pensamento cristianizado. Pelo seguinte motivo, o Aristóteles ele tinha o seguinte pensamento, que para as coisas se moverem, né, é preciso um motor que dá impulso para as coisas. Mas, se a gente for buscar todos os motores que faz mover todas as coisas, a gente vai chegar a um infinito. Então, é necessário que exista um motor, um primeiro motor, que dá impulso a todos os motores que faz mover as coisas, né? Então, para o Aristóteles existe esse impulso primeiro, que faz as coisas se animarem. Aí, isso é Aristóteles muito antes de Cristo. Aí depois, lá pelo século XII, século XI, eu não vou lembrar agora exatamente o século do São Tomás. O São Tomás de Aquino ele vai pegar essa ideia do Aristóteles e vai dizer assim, ó, esse primeiro motor, do qual Aristóteles diz que dá impulso para todas as coisas, é Deus. Né? E aí, o pensamento do Aristóteles vai seguir por mais de 1000 anos, né? Valendo nesse modo tomista, né? Que a gente fala, né? Nesse modo, ao modo do São Tomás de Aquino. Né? Então, o primeiro motor de Aristóteles agora é Deus. Portanto, é Deus que dá impulso para todas as coisas. E é a partir daí que o pensamento filosófico vai se guiar. Né? Com isso, como em Aristóteles, o pensamento ele tinha autonomia, né? Ele tinha essa autonomia metafísica, porque quando Aristóteles diz que é um motor que dá impulso para todas as coisas, isso é o quê? É uma metafísica que Aristóteles está fazendo. Né? Aí, com São Tomás de Aquino, essa metafísica ganha outro ponto de apoio. Né? Agora é Deus. É o Deus mesmo que a gente acredita. Né? É o Deus cristão, judaico-cristão e tal. Só que aí o pensamento humano deixa de ter autonomia total. Né? Ele passa a depender dessa substância divina, né? Que dá impulso para todas as coisas. Muito bem. Aí isso é lá pelo século XI, XII. Aí no século XVII nasce Descartes. Né? E ele vai se formar, né? Ele vai se fazer pensador dentro desse parâmetro aristotélico tomista. Né? E ele vai fazer o quê? Ele vai se voltar contra isso. Né? Depois que ele estuda, depois que ele se forma, ele vai pensar contra isso. E aí ele vai... Mas como que ele vai se voltar contra isso? De qualquer jeito, não. Ele vai inventar uma tese, que é a tese da dúvida universal. Né? Ele vai duvidar de todas as coisas, né? Do mundo, de tudo, enfim, dele próprio. Essa dúvida vai dar possibilidade para que ele descubra que tudo o mais pode não existir, né? Porque é isso que ele faz na dúvida universal, ele coloca tudo em dúvida. Né?
a terra, os corpos, ele próprio, né? Então, isso vai fazer o quê? Essa dúvida, né? Essa dúvida vai fazer com que ele descubra que qualquer coisa pode não existir, mas uma coisa que é impossível de não existir é o próprio pensamento dele. Por quê? Porque quem é que está duvidando? É o pensamento. Né? É o pensamento que está duvidando de tudo. Então, se eu duvido de tudo, então eu existo, né? Já que eu penso. Porque duvidar é um ato de pensar. Né? Quem duvida, pensa. Se eu penso, e se eu descubro por mim mesmo que eu penso, pelo caminho da dúvida, então René Descartes chega à seguinte conclusão: de que o pensamento humano, né, a razão humana, ela não depende absolutamente de nada, né? Nem do motor aristotélico e nem do Deus judaico-cristão. Ou seja, nesse momento em que Descartes chega ao final da dúvida, ele retira o pensamento humano tanto de uma metafísica que não é o próprio pensamento humano, quanto de uma metafísica que tem como ponto de apoio o Criador de todas as coisas. Né? Isso significa que Descartes não acredita que Deus não seja o Criador de todas as coisas? Não. Ele acredita. Né? Ele diz muito claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas o pensamento humano tem autonomia, né, para pensar, para descobrir as coisas. Isso pessoal, é uma revolução no pensamento humano, né? Porque ele está tirando a dependência do pensamento do poder divino, né? Do poder divino, que antes com Aristóteles estava atrelado a uma metafísica, né? Que Aristóteles chamava de primeiro motor imóvel, era imóvel, mas ele fazia as coisas girarem. E agora, com São Tomás de Aquino, esse pensamento estava atrelado ao Deus judaico-cristão. Aí vem Descartes e faz isso. Ele cria uma dúvida e, por meio dessa dúvida, ele resgata o pensamento humano do poder divino. Então, essa dúvida que chega a essa conclusão marca uma racionalidade moderna. Né? Agora, a época moderna, o pensamento moderno, vai se guiar por isso. Né? E a conclusão dessa dúvida, pessoal, é uma frase que vocês conhecem, que muito possivelmente, vocês estão no segundo ano, muito possivelmente o professor já falou para vocês, né? Então, quando ele chega no final da dúvida, ele pronuncia essa frase, que penso, logo existo. Né? Porque ele duvidou de tudo, mas ele descobriu que pensando, né, que duvidando ele pensa, e é impossível existir sem pensar. Logo, ele existe, já que ele pensa. Então, essa dúvida é o início do pensamento moderno racionalista, né? Que coloca no centro da ciência, da filosofia e tal, coloca o sujeito humano, né? Coloca o ser humano, né? Que agora é responsável por si próprio para pensar, para fazer ciência, para fazer filosofia e etc. Certo, pessoal? Sobre isso, alguma pergunta? Não? Nossa, aqui nenhuma perguntinha. Você quer perguntar?
Ah, você não entendeu? O que exatamente você não entendeu? Sobre o Aristóteles, sobre São Tomás ou sobre Descartes? René Descartes? Ou sobre a dúvida? René Descartes. E sobre o René Descartes, o que exatamente? Certo. Eu disse que ele não aceitou, né, a tese do São Tomás de Aquino de que o motor pensado pelo Aristóteles, né, o primeiro motor que faz as coisas se moverem, é Deus, né? É São Tomás de Aquino que diz isso, né? Deus o que é o que ampara o sujeito para conhecer, para pensar e etc. O Descartes, ele vai contra isso. Agora, como que ele vai contra? De que maneira? Ele cria um método da dúvida, né? Que a gente chama de dúvida universal. Né? E como é que é essa dúvida? Ele duvida de tudo. Ele duvida da matemática, ele duvida da Terra, ele duvida das nossas sensações, né? Ele duvida de tudo, de tudo, de tudo. Ele duvida que ele próprio exista, mas aí o que ele descobre com essa dúvida? Ele descobre que se ele duvida, significa que ele está pensando, né? Porque o ato de duvidar é um tipo de pensamento. Ora, mas então se ele pensa, é porque ele existe. Porque não dá para existir, ou melhor, não dá para pensar sem existir. Logo, a dúvida que ele iniciou, dizendo que tudo não existe, é uma dúvida que vai por água abaixo. Porque ele próprio existe. Então, a partir daí, ele recomeça um novo momento para o pensamento humano, né? E como que ele conclui essa dúvida? Ele conclui exatamente assim, ele conclui com a frase penso, logo existo, né? Porque se ele duvidou, ele pensou, e se ele pensou, ele existe. Logo, o pensamento é um meio pelo qual ele descobre a existência, né? Então, esse é o início do racionalismo moderno. Certo? Deu para entender um pouquinho? Deu? Alguém mais, pessoal? Não? Então eu vou aplicar uma atividade para vocês, tá bom? Vamos lá. A atividade é o seguinte, ó. Vocês estão dormindo, né, nesse momento. Vocês estão todos dormindo na cama ou na rede, não importa. E aí, vocês têm um sonho. Vocês vão ter um sonho. Só que esse sonho vai fazer vocês recordarem de alguma coisa que vocês viveram ontem. Certo? Hoje vocês estão dormindo aqui agora. E vão sonhar. E esse sonho é igualzinho a alguma coisa que aconteceu com cada um de vocês ontem. Certo? Então vocês vão destacar uma folha do caderno de vocês e vão dizer o seguinte: qual é a diferença entre o que vocês viveram ontem e o que vocês viveram no sonho de vocês? Mas aí vocês vão criar esse sonho, tá? Vocês vão criar esse sonho, sim. Pode ser, mas tem que ser algo que vocês sonharam
tem que ser algo que aconteceu mesmo na vida. Na vida não, no momento em que vocês estavam acordados. Certo? Então vocês vão fazer diferença entre o que vocês viveram quando estavam acordados e o que vocês viveram no sonho. Sendo que os dois acontecimentos são iguais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ontem vocês compraram um sorvete e tomaram sorvete, né? Com alguém ou sem alguém, não importa. Aí hoje vocês dormindo sonharam a mesma coisa, tá? Aí eu quero que vocês façam a diferença do sonho pro momento do sorvete. Certo?